Sabe, tem lugares que são muito mais do que só um destino, né? São experiências que ficam com a gente, que marcam a memória. E a Patagônia Argentina com certeza é um desses lugares. Nessa análise visual de hoje, a gente vai explorar as duas faces mais marcantes de lá: o silêncio de Ushuaia e a força de Alcalafate. Olha, para a gente entender a Patagônia de verdade, a primeira coisa é mudar nossa perspectiva. Esse mapa invertido aqui mostra isso de um jeito perfeito. Em vez de a gente olhar de cima para baixo, como sempre fazemos, a gente parte em direção ao extremo sul do continente. É quase como entrar em um novo mundo que desafia nosso ponto de vista de sempre. E é aqui que a essência da nossa jornada começa de verdade. A gente vai ver como uma única viagem pela Patagônia consegue revelar duas almas completamente distintas. Dois lados de uma mesma terra que é selvagem e, ao mesmo tempo, fascinante. A viagem se divide, então, em duas experiências. De um lado, você tem Ushuaia, que é um convite para a calmaria, para a contemplação. E do outro, El Calafate, com uma imponência selvagem que chega a impressionar. São duas energias bem diferentes, mas que se completam. Vamos começar pela calma. Então, vamos lá. Nossa primeira parada nos leva para essa alma mais silenciosa da Patagônia, Ushuaia, a cidade que tem aquele famoso título de Fim do Mundo. Nossa, que lugar! Ushuaia parece que existe num ponto onde a Terra decidiu se encontrar com o silêncio. Ela fica ali, cercada pela Cordilheira dos Andes e pelo Canal de Beagle, sabe? A cidade inteira te convida a desacelerar, a entrar num ritmo mais lento, mais reflexivo. O interessante é que a natureza meio que invade a cidade. A paisagem mistura picos nevados com umas florestas super densas. E aquele ar de aventura, ele não tá só nas trilhas, não. Ele tá nas ruas da cidade, nas margens do canal. É impressionante. E não é só a natureza, viu? Tem muita história por ali. Seja nos trilhos do antigo trem a vapor, que contam a história dos presidiários que basicamente construíram a cidade, ou no centro de visitantes. A história local e a preservação do Parque Nacional andam juntas. Pois é, tem uma frase que resume essa sensação perfeitamente. Caminhar por lá é ter a certeza do quão pequenos nós somos. A vida selvagem dita as regras neste habitat remoto. E é exatamente isso. Quando você está ali, no meio dos pinguins, com aquela paisagem imensa, a gente entende que ali nós somos apenas observadores. E claro, com toda essa imensidão, com todo esse frio, o conforto vem da comida, né? A famosa centola, que é aquele caranguejo gigante, e um bom café quente não são só uma refeição. São quase rituais, sabe? Para aquecer o corpo e a alma. Ok, agora a gente muda completamente a vibe da viagem. A gente deixa aquele silêncio contemplativo de Ushuaia para trás e começa a travessia em direção à força monumental do gelo. Olha só esses números, eles já contam um pouco da história, né? A gente deixa para trás um vento de quase 50 quilômetros por hora e uma sensação térmica de 4 graus. Saímos do fim do mundo e vamos em direção ao gelo continental. E a paisagem, nossa, ela se transforma de um jeito drástico. E aí a gente chega na segunda alma da Patagônia, é o Calafate. Aqui, a energia é outra. A calma dá lugar para uma força bruta, impactante, a força do gelo. Basicamente, El Calafate é a terra dos glaciares. É a porta de entrada para o Parque Nacional Los Glaciares, um lugar onde a natureza mostra o seu poder de uma forma monumental. Para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, pensa num número: 70. 70 metros. Essa é a altura das paredes de gelo do glaciar Perito Moreno. Para comparar, é a altura de um prédio de mais de 20 andares, só que de gelo. E tá aí o gigante de gelo. O glaciar Perito Moreno é um espetáculo que não tem igual. Tudo ali parece, ao mesmo tempo, grandioso, intenso e, de um jeito surpreendente, silencioso. Mas é um silêncio pesado, sabe? Aquele que vem antes de algo grande acontecer. O que a gente vê e o que a gente ouve é a natureza no seu estado mais puro, mais potente. As paredes de gelo se movem, estalam com um som que parece um trovão, e, de repente, desabam em blocos gigantes bem na sua frente. É impossível não se emocionar com uma força dessas. E, de novo, assim como lá em Ushuaia, a comida aqui diz muito sobre o lugar. Só que aqui é a gastronomia do fogo. O cordeiro patagônico, assado bem lentamente, ele é forte, rústico, é a recompensa perfeita depois de um dia inteiro encarando a força do glaciar. Bom, depois de passar por esses dois mundos que são
tão diferentes um do outro, chega a hora de refletir um pouco sobre o que tudo isso significa. É a hora do retorno. E essa imagem, eu acho, resume tudo perfeitamente. De um lado, a vida serena dos pinguins em Ushuaia. Do outro, as paredes de gelo gigantescas de El Calafate. Juntas, a calmaria e a força. Elas não são opostas. Elas são as duas almas que formam a experiência completa do que é a Patagônia. Porque, no final das contas, uma viagem para a Patagônia não é só sobre paisagens incríveis. É sobre sentir essa imensidão, refletir sobre o nosso lugar no mundo e, inevitavelmente, voltar para casa um pouco diferente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, né? Além das fotos, das lembranças, o que a gente realmente traz de volta das nossas jornadas? O que fica gravado não só na memória, mas no jeito como a gente passa a ver o mundo?